3 meses se passaram e até agora nenhum preso. Ninguém preso, investigações morosas, notas que não respondem nada do que a gente está pedindo e até, olha o que a gente descobriu, churrasco de comemoração. Icaraíma entra para a história aqui do estado do Paraná como um dos casos mais brutais e até agora sem resposta alguma para as 4 famílias e também para as pessoas do bem que moram lá em Icaraíma, que não sabem o que esperar. A gente preparou agora uma reportagem especial para te contar, passo e passo, tudo o que aconteceu desde o início até esse churrasquinho que, olha, pode derrubar muita gente. É exclusiva a investigação, é Cidade Alerta. O caso Icaraíma se tornou um dos episódios mais chocantes, dolorosos e revoltantes da história recente do Brasil. 4 jovens, 4 vidas, 4 famílias que até hoje acordam e dormem com um vazio que não tem explicação. O país todo assistiu àquela descoberta brutal. Corpos enterrados, sinais de violência, crueldade, frieza e um cenário que parecia saído de um filme de terror, mas era realidade. Era aqui, era no nosso Brasil. E desde então a pergunta que não quer calar ecoa nas redes sociais, nos noticiários e principalmente dentro dos corações de quem clama por justiça. Por que até agora nada foi resolvido? Onde estão as respostas? Onde estão os responsáveis? Onde está a justiça? É incompreensível que, após todas as evidências, tantas linhas investigativas, tantas buscas, a sociedade continue sem ver uma ação firme, sem ver um resultado concreto, sem ver nomes apontados, sem ver culpados presos. E pior, os principais suspeitos que chegaram a ser detidos foram soltos. Foragidos continuam desaparecidos, como se o crime tivesse sido pequeno, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Aconteceu com 4 jovens que tinham sonhos, planos, família, vida pela frente. Aconteceu com mães que até hoje choram antes de dormir. Aconteceu com pais que perderam a razão de seguir em frente. Aconteceu com uma cidade inteira que ainda vive sob a sombra do medo, do silêncio e da impunidade. Enquanto isso, muitos se perguntam: o que realmente está acontecendo nos bastidores? Existe medo? Existe pressão? Existe influência? Existe poder demais nas mãos de quem deveria estar respondendo por esse crime? A verdade é que o silêncio assusta, e um silêncio prolongado demais levanta questionamentos profundos. Se esse caso fosse com famílias poderosas, será que estaria assim? Se fossem 4 jovens de uma família influente, será que o país estaria assistindo essa lentidão e esse descaso? É duro dizer isso, mas a sensação é de que existe uma diferença entre quem sofre e quem manda. E essa diferença, quando entra no caminho da justiça, machuca e revolta ainda mais. Os moradores de Icaraíma, os familiares das vítimas e todo o Brasil já demonstraram exaustão. As pessoas cobram, perguntam, se indignam, mas até aqui recebem apenas respostas vazias, investigações silenciosas e discursos de que tudo está sob sigilo. A pergunta que fica é: sigilo para proteger quem? Porque as famílias das vítimas certamente não estão sendo protegidas. Elas estão expostas, vulneráveis, feridas e tendo que conviver com a sensação de que o caso pode cair no esquecimento, como tantos outros no Brasil. Mas nós não vamos permitir. O povo não vai deixar esse caso ser engavetado. O Brasil está assistindo e Icaraíma pode ser uma cidade pequena, mas o barulho desse clamor é grande, é nacional e está ecoando longe. E é importante dizer, ninguém aqui pede pressa sem responsabilidade. O que se pede é transparência, é empenho, é respeito pela dor de quem sofreu uma perda irreparável. A justiça precisa aparecer, precisa falar, precisa agir, porque não estamos falando apenas de um crime, estamos falando de um recado que está sendo passado à sociedade. Quem tem poder pode tudo. E se aceitarmos isso, amanhã pode ser com qualquer família. Amanhã pode ser na sua cidade, no seu bairro, com alguém que você ama. A impunidade é o maior combustível da violência. Quando o criminoso percebe que nada acontece, ele cria coragem. E quando a justiça falha, o crime cresce. Hoje o Brasil pede justiça por Icaraíma. Hoje o Brasil pede respostas. Hoje o Brasil diz basta ao medo, ao silêncio, à intimidação e à falta de ação.
Um país só é forte quando protege os seus cidadãos, quando honra a vida, quando pune quem comete atrocidades como essa. E enquanto não houver verdade, enquanto não houver prisões, enquanto não houver esclarecimento, nós continuaremos aqui, falando, cobrando, mostrando, lembrando, porque a voz do povo não vai se calar, porque essas 4 vidas não podem virar estatística, porque essas famílias merecem paz, e paz só existe quando a justiça é feita. E se tem algo que este caso deixou claro, é que o povo está mais atento do que nunca. Não adianta tentar calar, não adianta tentar afastar, não adianta tentar intimidar. Hoje existe internet, existe comunicação, existe mobilização. E onde a injustiça tentar se esconder, haverá pessoas apontando o dedo e dizendo: nós estamos vendo, nós estamos acompanhando, nós queremos respostas. O caso Icaraíma não será esquecido. Não enquanto houver um só brasileiro que acredita que justiça não é favor, é dever. E vai chegar a hora. Pode demorar, pode doer, pode cansar, mas vai chegar. Porque quando a verdade é abafada, ela não desaparece. Ela cresce, ela ganha força, ela explode. Para os familiares, que carregam a maior dor que alguém pode sentir, nossa solidariedade, nosso respeito e nosso compromisso. Vocês não estão sozinhos. O Brasil inteiro está com vocês. E para quem acha que esse caso vai cair no esquecimento, um recado: nós vamos continuar, e continuaremos até o fim. Justiça por Icaraíma, justiça pelos 4 jovens, justiça pelo Brasil que ainda acredita que o certo tem que vencer o errado. 3 meses, 90 dias, mais de 2.100 horas sem uma única pessoa presa por 4 assassinatos brutais. Diego Henrique Afonso, Robsley Hernani de Oliveira e Rafael Juliano Marscalchi saíram de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, no dia 4 de agosto. De carro, uma Fiat Toro, seguiram os 3 até a cidade de Icaraíma, um pequeno município com pouco mais de 10 mil habitantes no extremo oeste do Paraná, uma distância de mais de 620 quilômetros. Diego, Robsley e Rafael atuavam há pelo menos 13 anos com a cobrança de dívidas. Sim, eles eram cobradores, contratados por outras pessoas que queriam receber dos devedores grandes quantias. Em Icaraíma, eles se encontraram com Alencar Gonçalves de Souza, morador da região. Foi ele quem contratou os 3. Ainda no dia 4 de agosto, segundo as investigações, os 4 homens foram até um pesqueiro na área rural da cidade. A missão deles era cobrar uma dívida referente à compra de uma propriedade na região rural. Esse negócio, ele de fato existiu. Inicialmente foi comentado um valor de dívida de 1 milhão, uma outra família comentou um valor de dívida de aproximadamente 100 mil. O que nós conseguimos levantar até o momento de concreto foi um valor de 255 mil reais. Já no período da noite, ainda do dia 4 de agosto, um deles, o Diego Afonso, conversou com a esposa por mensagem de celular. Ela perguntou a ele se não receberiam a dívida e ele respondeu: ai, vida, não sei não, mas vamos tentar. Fomos lá hoje, o velho anda armado. Aqui é feio as coisas. A última imagem dos 4 é essa, em uma padaria da cidade, no dia 5 de agosto, por volta das 10 horas da manhã. Às 12 horas, familiares não conseguiram mais contato e eles não foram mais vistos. Na noite daquele mesmo dia, familiares fizeram em São Paulo um boletim de ocorrência de desaparecimento. No dia 6, a Polícia Civil de Icaraíma localizou 2 homens e levou eles para serem ouvidos na delegacia. No entanto, os 2 negaram qualquer envolvimento com o caso e foram liberados. Mas no dia seguinte, com mais informações que direcionavam as suspeitas para eles, a polícia de Icaraíma solicitou a prisão temporária dos 2. Só que eles já não foram encontrados. Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Buscariolo, pai e filho, a partir daquele momento, eram considerados foragidos. E a partir disso, a corrida contra o tempo começa, tanto para saber o que aconteceu com os desaparecidos, quanto para encontrar Antônio e Paulo. Na cidade de Icaraíma, muitos eram os comentários, mas ninguém queria se envolver naquele que seria o caso mais sombrio da região nos últimos anos. A gente fica com essa angústia, tudo que aconteceu e está acontecendo.
Foram quase 40 dias até o caso ter uma primeira atualização. Na área rural de Vila Rica do Ivaí, cerca de 9 quilômetros do pesqueiro da família Buscariolo, a Polícia Militar Ambiental encontrou um bunker e nele o veículo Fiat Toro, que era usado pelos 4 desaparecidos. O veículo tinha diversas marcas de tiro e manchas de sangue por todo o lado. O carro dos 4 desaparecidos estava enterrado. Foi um dia inteiro de buscas até que a Polícia Militar chegou a essa região de mata fechada. Esse local é conhecido como bunker, até porque muitos contrabandistas acabam enterrando cargas de cigarro contrabandeados para depois levar para outras regiões. As buscas na região foram reforçadas por causa de uma carta que chegou ao conhecimento da polícia, mas nela, uma frase que deixou muita gente espantada. Ao final, a pessoa que a teria escrito diz: "Não fala para a polícia de Caraíma, fala para outra." Mais uma semana se passou e uma primeira etapa foi concluída. Cerca de 650 metros do local em que o veículo foi encontrado, os corpos de Diego, Robsley, Rafael e Alencar foram localizados enterrados. As marcas de ferimento são, assim, ainda bem preliminares, né? Elas precisam ser lavadas, ainda está em processo de verificação de vestígio balístico ainda, então a gente não pode ainda precisar de todos, né, possuem marcas de perfuração. Então, surpreende que 44 dias, normalmente a decomposição é bem avançada, né? Nesse caso específico, surpreendentemente ele se manteve, mas é porque provavelmente o solo, as condições, enfim, os médicos estão avaliando essa situação. A espera dos familiares dos desaparecidos chegou ao final, mas não o desejo de ver todos os responsáveis identificados e presos. Não sei nem o que falar, não sei nem mais o que eu tô sentindo. Que agora, pelo menos, eles fazem o serviço deles direito, desde o início, né? Se não fosse ambiental entrar no caso, a gente estaria assim, igual ao começo, sem resposta nenhuma. O desabafo delas foi uma resposta às forças de segurança do Paraná, porque a partir daquele momento, a Polícia Civil e a própria Segurança Pública do Estado adotaram um silêncio absoluto nas investigações. As pessoas elas entram em contato e a primeira coisa que elas pedem é não repassem à polícia e não divulgue nome, número de telefone, né? Então essas coisas aí são muito sérias, né? Então a gente passa para a polícia sem poder identificar de onde estão vindo essas informações, né? E, sinceramente, eu não conhecia pessoalmente a cidade de Caraíma e eu não sabia desse temor com relação não só à família Buscariolo, mas também as questões policiais, né? A falta de identificação dos cidadãos com a polícia da região. Mas o que deixa muito claro é que as pessoas que lá residem têm um medo muito grande da família Buscariolo. Ao longo de todo esse processo, apenas 2 pessoas foram presas temporariamente. Um homem que teria supostamente fornecido armas para o crime. A informação que tivemos é que a arma foi utilizada pelo grupo para ameaçar ou para mantê-los em cativeiro. E essa é a ligação que esse rapaz estava guardando essa arma. E outro que foi localizado com um veículo Fiat Strada, que seria de propriedade de Paulo Ricardo Buscariolo. Neste caso, ele foi identificado como Rony Honorato. Em depoimento à polícia, Rony negou saber qualquer coisa sobre o crime. Não quero problema, não quero nada. E essa Fiat Strada era de qual? Era do Paulo Ricardo. Do Paulo Ricardo Buscariolo, isso. Aí deu essa zebra aí que aconteceu. Lá, tem que tirar esse carro daqui, porque eu não quero problema, né? Como você é amigo deles lá, e vocês têm uns rolos de carro aí, tem como você levar pra lá? Eu falei, não, deixa. Se tá desde segunda-feira, não tem problema. Eu falei, vou pegar e vou usar. Eu tava usando. Mas após o prazo de 30 dias da prisão temporária, ele foi colocado em liberdade. Ou seja, 3 meses depois, a Polícia Civil de Caraíma e também a de Umuarama, que auxilia nas investigações, não tem uma única pessoa presa e indiciada pelos 4 assassinatos. Antônio e Paulo Buscariolo são defendidos pelo advogado Renan Fará, que também é advogado de Carlos Eduardo Buscariolo e Carlos Henrique Buscariolo, filho de Antônio. Carlos Henrique tem o apelido de Mamute, com várias passagens pela polícia. Ele é investigado
e já foi condenado em diversos crimes, como tráfico de drogas, associação criminosa, violência doméstica, entre outros. Formalmente, a Polícia Civil não fala nada sobre Carlos Eduardo e Carlos Henrique. Hoje nós ingressamos com um pedido de revogação da prisão temporária do Paulo e do Antônio. A gente entende que depois de mais de 30 dias, que era o prazo da prisão temporária, não é mais necessário que eles sejam presos para o andar do inquérito. Além disso, eles tendo a possibilidade de voltar a Icaraíma, eles podem auxiliar nas investigações, ficar disponíveis para as elucidações que a Polícia Civil venha a necessitar. A informação mais recente é que no intervalo em que o carro foi encontrado e os corpos, a família mais procurada do noroeste do Paraná fez até um churrasco. E o mais impressionante, nada distante da cidade de Icaraíma. Pois é, lembra daqueles comprovantes de compra em 2 mercados diferentes da região? Ao que tudo indica, a fuga já estava preparada e teve até comemoração. A RIC Record apurou também que no churrasco estavam pessoas consideradas influentes e importantes da região. Será que por isso tudo anda a passos lentos demais? Bom, é esperar para ver se agora as coisas vão ser levadas a sério mesmo. E será que vão falar quem estava nesse churrasquinho ou a gente vai ter que dar nome aos bois daqui a pouco? Porque tá na hora, né? 3 meses depois, a gente ficou a semana toda, semana passada inteira, pedindo posicionamento de todos os órgãos de segurança, querendo saber o que estava acontecendo em Icaraíma. Hoje, final da tarde, a Polícia Civil solta uma nota sobre os questionamentos aí feitos dos casos dos 4 mortos de Icaraíma. Falaram sobre o advogado ali, o Renan Fará, que representa a família Buscariolo. E aí eles falaram, porque o advogado mandou um vídeo falando assim, ó, fizeram mais um inquérito, criaram mais um inquérito e a gente não teve acesso também. Aí eu questionei, doutor Gabriel, doutor Tiago, eles falaram, ó, não tem outro inquérito, até porque a gente não pode abrir, a lei não permite abrir um outro inquérito para investigar o mesmo caso. Então, o que o delegado falou pra gente, aliás, o que essa nota da Polícia Civil, porque até agora entrevista ninguém deu. Quando foi pra encontrar carro, encontrar corpo, daí apareceram só fazendo vídeo, porque coletiva não deram. Tentei até falar com o secretário, com o Hudson, falei com ele, pedi pra dar entrevista, ele falou que eles não estavam falando nada. A gente até respeita, mas a gente tem que cobrar. Uma coisa é a gente aceitar ali que as investigações estão em sigilo. Outra é a gente aceitar que ninguém vai falar nada o tempo inteiro, 3 meses, só falando, as investigações estão em sigilo. Tá andando. Mas tá andando o quê? O que tá andando? Aí a polícia falou, não tem um inquérito policial, o que tem são diligências que foram apensadas, que é a mesma coisa que anexar, né? Foram colocadas ali no processo principal, que o advogado também não teve acesso. Agora, o que me chama a atenção na nota, porque tem muita gente falando aí, nossa, criaram uma força-tarefa, é isso que vem na nota, que criaram uma força-tarefa do tanto de coisa que surgiu nesses 3 meses, que a gente criou uma força-tarefa, veio até gente da Polícia Judiciária. Gente, até coisa da Polícia Judiciária para ajudar a gente na quantidade de documento que a gente recebeu, bababá. Coloca o Jota aqui para mim, porque é o seguinte, enquanto todo mundo tá falando desse monte de arquivo, que para mim até agora não é nada, porque eu não vi nada, que tá em sigilo, vocês podem falar até que tem um elefante rosa no meio da investigação, que a gente não vai saber. Vocês podem falar o que vocês quiserem. A gente se bate aqui, hein, Jota? A gente fica só esperando, porque falar que tem qualquer coisa no processo é uma coisa, mas a gente vê a outra. Só que o que me chama a atenção, Jota, é que numa das respostas, mandaram assim, no final da nota, só no final da nota, eles mandaram assim, que os trabalhos ainda podem durar alguns meses diante do caso e do volume de informações arrecadadas durante as investigações. Jota, alguns meses, mas a gente questiona. E aí, quanto tempo para se encerrar o inquérito policial para indiciar o Antônio e o Paulo? Pelo menos os 2. Pelo menos os 2 para a gente falar, os 2 de fato, segundo a polícia, têm envolvimento nesse crime. Não tem nada, Jota. Tá tudo em sigilo, a gente tem que ficar se baseando numa nota aqui que pra gente não explica nada.
Pois é, fica todo mundo, podemos dizer, no escuro diante desse comportamento desde o início das forças de segurança que estão à frente nas investigações desse caso. Nenhum resultado foi apresentado até agora. A gente viu, sim, obviamente, os esforços dos integrantes da operação para poder trazer, de alguma forma, clareza a essa chacina que teve na cidade de Caraíma. E muitas questões diante desse silêncio, desse segredo de justiça, dessa falta de resultado, acabam surgindo que são inevitáveis serem confrontados. Como, por exemplo, o que eu ouvi ainda essa semana e repasso aqui a você e aos nossos telespectadores e também, como não, para a polícia, porque a impressão que se dá é que está se escondendo não só os detalhes da investigação, mas pode estar escondendo alguém, se é que você me entende. E aí a gente começa a pensar, será que alguém está sendo protegido nessa investigação? 3 meses, nenhum resultado, tudo ainda em sigilo. O que está acontecendo? O que tem de tantos detalhes que nada pôde ser revelado ainda que venha atrapalhar as investigações? Estão protegendo as investigações ou alguns dentro desse trabalho investigativo, Bittar? Isso aí que você falou no final, Jota, é o que todo mundo está pensando. Estão protegendo a investigação ou alguém dentro dessa investigação? É aí que tá. O Jota falou tudo, ele resumiu bem. O que é que de fato é tão necessário para ter sigilo absoluto nessa investigação? Uma coisa é você querer proteger uma testemunha, alguém que falou alguma coisa que possa ter auxiliado nessas investigações. Mas aí eu até entendo.